Trindade. Vou passar esse momento aqui com vocês, né? Eu sou professora da classe por um dia e eu louvo a Deus pela vida das irmãs, né? E fico mais feliz ainda porque assim, o que eu estou vendo aqui é minha turma. Eu sou líder da Melhor Idade, que é a Mulher Plena, que na verdade lá na igreja a gente transformou em Melhor Idade, porque para abarcar os homens, né? Para eles não ficarem lá excluídos, a gente chamou eles para o nosso meio. Então eles participam ativamente também dos eventos da Melhor Idade. A gente faz intercâmbio, a gente viaja, né, Dilma? Passeia, temos até uma viagem marcada para o dia 15 de setembro agora. Então, que Deus esteja nos conduzindo. Vou pedir ao pastor aqui, nosso irmão, que esteja orando, né? Para que o Senhor nos use como instrumento, porque aqui nós somos simplesmente instrumentos dele. E que ele fale através das nossas vidas, né? E fale aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir. Amém. Eliane chegando. Oremos. Senhor, graças te damos, Senhor, por esse dia. Graças te damos porque amanhecemos e podemos, ó Deus, te louvar, agradecer ao Senhor e louvar o teu nome. E aqui agora, nesse momento, Senhor, nos colocar à disposição para que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a irmã Dirana, Senhor, dando a direção do teu Espírito Santo para ela, e que possamos aqui, ó Deus, cada um também na sua experiência contribuir, Pai Santo, em tudo aquilo que vamos ouvir da tua palavra, para que saiamos daqui edificados pelo Senhor, Pai. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Eu estava comentando com o irmão, né? Quando a gente precisa, o livro da Bíblia, que a gente conhece mais Jesus, aprende mais coisas de Jesus, é o livro do Evangelho de João. E eu gostei muito da lição de vocês. Não é que a nossa lá, que a gente já trabalha no livro de Salmo, não esteja boa. Esteja excelente também. Só que o Evangelho de João, ele nos mostra as características de Jesus. E nos ensina a ser como Cristo. Então, nós vamos trabalhar 2 capítulos hoje, como os irmãos já estudaram, né? Eu creio que já estudaram. Dilma e a irmã aqui, não porque... Isso, não porque elas são de Luçuca, mas já estudaram o Evangelho de João devido às caravanas da esperança que a gente participa, e a gente sempre dá estudo no Evangelho de João. Tem os livrinhos que é o Evangelho de João. Então, hoje nós vamos compreender um pouco mais do que é a missão do Consolador. Antes eu queria perguntar para os irmãos aqui, para as irmãs, quem é o Consolador? Porque a gente fala, o Consolador é isso, é aquilo, tal. Mas quem é o Consolador na sua vida? Quem é o Consolador? Ele é meu consolador, meu amigo, meu companheiro. Eu não posso ir em lugar nenhum sem chamar pela presença dele. É quem me orienta. Às vezes até quando a gente está orando errado, né? Eu digo, Espírito Santo, se eu estou pedindo uma coisa errada, intercede aí por mim e se transforma no que realmente tem que ser a minha oração. Às vezes a gente pede errado, né, irmão? Com certeza. Nós não sabemos nem pedir. Nem orar, né? Como Pois é, pois é. Pois é. E quem transforma o nosso pedido é o Consolador, né? Que nos ensina o que é certo, o que é errado. É aquilo que a gente fala assim, é consciência. Minha consciência me acusou. Não é consciência, ali é o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que fala nos nossos corações. Então, por que deixou Jesus? Por que Jesus deixou o Espírito Santo? Ele falou, né? Eu vou partir, mas vocês não vão ficar o quê? Sozinhos. Vou deixar um Consolador para que ensine o caminho também para vocês, para que convença, para que faça aquilo que eu não estarei aqui mais presente fisicamente para fazer. Então, nós sabemos que no livro de João, capítulo 15, versículo 26, já fala aqui, pode abrir a Bíblia, irmão, porque eu falo que EBD é Bíblia, né? É Escola Bíblica Dominical, não é revista, né? Então, eu quero que os irmãos abrem para a gente ler, né, todo mundo junto, o capítulo 15, versículo 26, que diz. Pode ler? Pode. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, nós sabemos que Deus, ele não é só, ele é 3 em 1. Não é isso? É trino, é a trindade. Por isso que eu falo, vai falar meu sobrenome, porque meu sobrenome é líquido, né? Então é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Pode falar. Eu li uma coisa que define, toda vez que eu falo isso, eu me emociono, porque eu acho que ali define bem. É uma unidade composta.
Não pode ser assim, né? Ninguém, só Ninguém. Deus. Ele é único, É. ele é único, ele é incomparável. Eu acho isso lindo, unidade Eu já vou botar aqui, né? composta. Uma unidade composta. Olha, Lindo. vamos antecipar aqui o último Porque quadro. isso define e mostra que só ele pode ser assim, ele é incomparável. Uma unidade composta. Não é lindo Porque isso? ninguém é igual a Deus. Pois é, ele é incomparável. Incomparável. Vou botar lá aqui, no final a gente coloca mais. Unidade composta. Foi a primeira vez que eu vi essa expressão. É lindo, eu li, guardei para mim, porque define muito bem quem são eles. Pois é, uma unidade composta. Oi, Matilde, graças a Deus, minha conterrânea, maravilhosa. Bem-vinda, professora. Obrigada. Então nós vamos ler, né? Vamos fazer uma leitura responsiva do Evangelho de João 16, de 1 ao 15. Não é que os outros não sejam importantes, mas é o que foca mais sobre quem é o Consolador. Eu lerei os versículos ímpares e as irmãs e irmãos, os pares. Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Os facuzão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar e dará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Mas temos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei que já vos tinha dito. E eu vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tem muito que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. amém. Tem mais um, bora ler mais um. Esse diz assim: um pouco E não me vereis, e outra vez um pouco, e E me vereis. vereis, porquanto vou para o Pai. Amém? Então Jesus está instruindo os discípulos que ele está vivendo ali nos últimos dias. Ele está dizendo, olha, eu vou passar pouco tempo aí com vocês. Eu vou partir, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou deixar alguém para me substituir. Só que a gente vê muito quando fala de doutrina do Espírito Santo. É tanta confusão, tanta heresia. Tem igrejas que anunciam agora, venha receber o Espírito Santo. Domingo do Espírito Santo, terça-feira do Espírito Santo. E aí faz aquela confusão de confundir, às vezes, dom de línguas, de confusão do dia de Pentecoste, que os discípulos ali, cada um falou na língua de cada pessoa, a língua carnal, não a língua sobrenatural. E há aquela mistura, há uma confusão quando se fala do Espírito Santo. Só que a própria Bíblia nos diz que o quê? Que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Em que momento? Isso aí, no momento da conversão. Quando você aceita Jesus de todo o coração. Quando você chama Jesus para morar em sua vida. Quando você levanta a sua mão e diz, agora eu não quero ser como eu era. Eu quero mudar minha natureza. Ali o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aí tem gente que fala assim, mas o Espírito Santo sai da pessoa. Se ela não for convertida, realmente, ele nem entra.
é a conversão, porque nós temos muitas pessoas que estão na igreja, estão convencidos e não convertidos. Porque a conversão, a gente muda. A nossa natureza não é mais a mesma. Se a gente pecava, a gente não quer pecar mais. Se a gente defraudava de alguém, a gente não defrauda mais. Se a gente fala mal de alguém, a gente não fala mais. Porque a nossa natureza, ela vai se espelhando na natureza de Cristo. E mesmo que a gente cometa algum erro, mas o Espírito Santo já diz na hora, você errou. E aí é a questão de você pedir perdão. Pedir perdão à pessoa que você magoou, pedir perdão à pessoa, a Deus. Porque você tem consciência que não está certo, não está correto aquilo ali. Então, a ajuda do Espírito Santo nos diz o quê? Que a rápida referência ao Espírito Santo, no capítulo 15, versículo 26, agora amplamente é descrita por Jesus. Primeiro falando da sua preocupação com o desvio de seus seguidores, por causa das pressões externas, e nesse caso poderiam tropeçar e negar tudo. A gente sabe que nós temos vários países que têm a perseguição dos cristãos, assassinato dos cristãos, tem várias perseguições que acontecem. Mas aqui no Brasil a gente também tem uma perseguição velada, que são as leis, que são a questão da ideologia de gênero, de dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, não é isso que a gente vem ouvindo? Né? De mudar a questão do aborto. Você tem o direito de tirar a vida daquela criança, porque dentro do útero ainda não é vida. Pelo amor de Deus, a Bíblia fala que antes de você ser formado, Deus já estava ali. Então você é vida. Então o que está acontecendo? Aqui tem uma perseguição velada. Tem a questão também da homofobia, que a gente não pode nem ousar citar a Bíblia para dizer que está errado o que está acontecendo lá fora, em alguns ambientes. Porque se você não aceita o que está aí no mundo, você é acusado, é condenado até por um crime que você não cometeu. Então, se a Bíblia me diz que isso é certo, eu não posso contradizer com aquele outro ali. Porque senão ele pode ir na justiça, dar uma queixa de mim e eu responder por um crime de homofobia e outras coisas mais. Então, na verdade, nós somos perseguidos. E aqui Jesus disse por isso, vocês serão perseguidos. E muitos negarão a Jesus. Não é só no Apocalipse que a gente corre o risco de negar Jesus, mas nas coisas do cotidiano. Eu vejo muito nessa questão, não sei se aqui é assim, porque na minha cidade é terrena. Questão política. Essa é a hora que a gente recebe tanta proposta de Satanás, eu falo assim, proposta de Satanás para você se vender para o homem e ali você dá seu mau testemunho. É um cargo, é uma função, é algo que você esquece até que... a gente tem que ter sabedoria, irmãos. Porque às vezes você está indo para o lado de uma pessoa que não testemunha do Evangelho, que não fala de Jesus, que só está ali para aprovar leis. A gente tem que observar muito bem o passado dos políticos que a gente tem, né? E ver como é o histórico dele. Porque às vezes a gente até no escolher, a gente está pecando, né? Mas, então, até no escolher, a gente está pecando. Por quê? A gente tem que ver a conduta. Será que a conduta dele testemunha de Cristo? Será que a conduta dele vai ser exemplo? Ou ele vai entrar ali para poder fazer leis que sejam contrapostas ao Evangelho? A gente fala de políticos partidários locais, que é prefeito, vereador, mas tem os estaduais, tem o federal. Então a gente tem que estar analisando tudo isso. Porque até o nosso voto, até no votar, a gente está testemunhando de Jesus. Ainda tem aqueles que se apresentam como candidatos cristãos, mas que lá na hora de exercer o mandato, de estar no exercício do mandato, se omitem, se calam e deixam a coisa passar. Ou seja, para não sofrer perseguição lá dentro, eles deixam passar tudo. Tem omissão, mas tem os que se corrompem também, irmão. Porque quer conhecer alguém, coloca o poder na mão. Às vezes um irmãozinho, aquele irmãozinho de escola dominical, que está aqui todo dia, está servindo, mas quando tem um cargo público, nem para a igreja nem mais. Agora eu não tenho mais tempo para ir para a igreja. A agenda está cheia. Vixe, irmão. Pode falar. Inclusive, meu pensamento, eu não sei se eu estou errada, mas eu acho que o cristão, ele jamais deveria se envolver com essa área. Por quê? Porque, como o irmão falou, é uma área muito delicada, em que ou você vai se omitir,
pensar que política não é uma criação de Deus, é uma criação humana. Então ali existe várias coisas totalmente distantes do ideal do Senhor. E como também existem profissões que não combinam com o cristão. Eu também estava falando com meu filho, um advogado que advoga é uma coisa muito perigosa, porque ele mente, ele tem que dizer que o cliente dele é inocente. Mas aí depende da área que ele vai. E não é isso que eu estou dizendo, então a gente tem que ter muito cuidado, porque tem coisas que, como você falou, elas são tão sutis que a gente nem percebe. E a gente vê como vai se distanciando da verdade da palavra. Eu tinha essa visão que a irmã tem de crente não entrar na política para não se promover. Mas se você é firmado e se você realmente tem problema, Vai fazer diferença lá dentro. para fazer a diferença lá dentro, porque senão ia estar pior. Já pensou o tanto de lei que esse povo tem lá, que corrompe o evangelho, fosse tudo aprovado? Mas você tem que ter, realmente, nós temos que ter postura. Isso. Agora, sabendo que na hora que nós tivermos a postura, nós vamos sofrer. Ah, como? É isso mesmo. Retaliação de todos os lados. Eu conheci um contador, excelente contador, excelente. Mas quando o cliente se aproximava dele, que ele percebia que o cliente queria que ele se inclinasse para algo errado, ele disse, ó, meu padrão é esse, e assim tal. Perdeu muitos clientes por isso. Perdeu muitos clientes. Mas manteve a postura. Agora, você vai sofrer mesmo. E não importa a profissão. Não importa a Mas quem profissão. foi que disse? Quem é que prega esse evangelho de você aceitou Jesus, vai ser tudo bem. Você vai ser próspero, rico, você vai ter isso, eu sou fulano de tal. Né? Oi, Melanie! Esse mesmo risco que você falou, de estar na prefeitura, você tem na escola. Você pode se omitir algumas coisas que estão aí na escola, querendo ser, sabe? Então você Fica mal ouvido, mas é isso que eu estou dizendo. Já que o cristão vai entrar, ele tem que ter muito cuidado. Tem que ter. Porque até no momento que ele é omisso, ele está negando Isso, Jesus. Então eu digo assim, tem que ter cuidadoso. Entendeu? Tem que ter cuidado. E a sabedoria para escolher qual a linha que vai seguir lá. Gente, como você falou na escola, a gente vê assim, Meu marido no situações. banco também. Não, no banco, você é tentado de que todas você as diz formas. assim, o que é que eu posso fazer? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai orar. Porque se você não vai entrar em atrito a sua vida toda. Você vai ser perseguida. Você deve ver a perseguição cristã tem medo da perseguição. Então você não vai dizer, eu não aceito que aqui tenha um homem, a mulher, chegar uma pessoa aqui na minha classe e dar uma aula de sexo para uma criança de 3 anos. Um sexo totalmente errado, que não condiz com a palavra de Deus. Você vai se omitir, é igual político. Se você se omitir nos na minha classe, não. Aí você vai enfrentar muita perseguição. Muita coisa. Mas aí a própria Bíblia diz, né? Nós estudamos gente. que o problema não era a morte dele, mas a apostasia, a traição, o abandono da fé, de todo o conhecimento que estavam juntos. Preocupado, Jesus orienta que os discípulos seriam expulsos da sinagoga. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, a primeira atitude que eles tomaram foi o quê? Os seguidores de Jesus tinham que ser o quê? Expulsos. Era como se vocês aqui, ou eu, não pudéssemos mais frequentar a igreja. Porque a sinagoga era a igreja daquele tempo. Então pensei, você tem o seu Deus ali, a pessoa que você serve, ele morre e você está proibido até de adorá-lo na sinagoga. Então hoje, se a gente se impõe, nós somos excluídos, nós somos falados, nós somos criticados, né? E aí vem um bocado de tentação, né? Vem político. Eu quero seu apoio, eu apoio Jesus. Pronto. Ainda botei no meu status do WhatsApp. Meu lado é eu pertenço ao grupo daqueles que vão morar no céu. Para evitar. Amém. Amém. Morar no céu. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Morar no céu e desapareceram. Pois é. Céu no finalzinho. Que eu estava me preparando para receber meus irmãos. Eu sei. Sério. Viu? Apesar de Jesus estar instruindo, né, os discípulos, informando que eles não iriam ficar só, que ia mandar o Consolador, mas vem o quê? O medo. Nós temos medo do desconhecido. Ali os discípulos também estavam o quê? Temerosos, porque sabiam que o que viria não seria bom. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele mesmo diz assim,
Vocês estão passando por essa situação, vão passar por dificuldade, mas lembre-se que no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Está lá no versículo 33. Não, no mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. E ele diz ainda, ele ainda explica, vou mandar o Consolador para que vocês tenham, que ele tem 3 funções, para que vocês tenham noção de que ele vai te convencer do pecado, quando a gente erra ou quando a gente pensa em errar, o Espírito Santo já avisa. Ele vai te convencer da justiça e vai te convencer do juízo. E aqui ele diz, convencer é persuadir. Políticos sabem, eles estudam muito oratória, muita coisa para poder convencer e persuadir as pessoas, né, a votar nele. Muita falácia, né? Mas o Consolador, ele fala o que é acerca da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Convencer, persuadir a si ou outro a aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados. É insistente e os argumentos ajudam o outro a tomar decisões certas. O Espírito Santo nos ensina todo dia a gente tomar decisões corretas. Como é que ele nos convence do pecado? Porque é ele, o Espírito Santo, que convence a pessoa dos seus erros, que mostra em seu interior o que tem feito de errado e convence que só Jesus pode nos resgatar. Porque nós não temos mérito nenhum, irmãos. Por nós mesmos. A gente estava tudo aonde? Ia todo mundo para o inferno. Nós somos salvos pela graça. A graça de Jesus. Quando ele assumiu ali a culpa dos nossos pecados, ele aceitou aquela cruz para nos salvar, nós somos salvos pela graça. Mas isso não significa que a gente tem que viver de qualquer jeito. Não é isso? Se nós somos salvos pela graça, nós temos que testemunhar do Jesus que nós servimos. E o que a gente observa muito hoje é que as pessoas do mundo, elas olham muito para o nosso comportamento. O nosso testemunho é fundamental na vida. E o que é que eles mais observam? Se a igreja é unida. Se os irmãos da igreja são unidos, eles querem fazer parte daquela comunidade. Olha, um ali quando adoece, o outro vai visitar. Um quando está passando dificuldade financeira, um ajuda. Um quando precisa do alimento, o outro sustenta. Isso nos ensina a característica maior de sermos o quê? Servos de Jesus. E acima de tudo o quê? O amor. Como é que eu digo que amo a Deus se eu não amo meu irmão, que está ali na classe todo mundo comigo, que está na igreja comigo, amo meu vizinho? Então nós somos observados. Não é que a gente não possa errar, mas as pessoas, quando a gente erra, elas apontam muito mais para a gente do que se fosse um ímpio. Porque nós somos como uma nuvem de testemunhos. Então, a gente tem que estar atento às nossas atitudes, atento, né, ao nosso comportamento como servo de Deus. Porque às vezes, não gosto do irmão, eu começo a falar mal do irmão para outro. Isso é testemunho de Jesus? Se tem algo no irmão que me incomoda, eu vou orar. Jesus tira do meu coração, porque o problema não é o irmão, o problema sou eu. E muitas vezes a gente não entende que aquilo que a gente sente pelo outro, eu estou falando do psicólogo, aquilo que a gente sente pelo outro é porque se você tem aversão a algo que a irmã Helenice tem, talvez seja porque você está se vendo nela. E é muito difícil para a gente se aceitar como a gente é. É muito mais fácil a gente criticar o outro do que a gente aprender a se conhecer, do que a gente querer mudar a nossa natureza. Porque eu falo assim, como o dia que nós decidimos viver a vontade de Deus em nossas vidas, mudar a nossa natureza, a gente não tem nem tempo para olhar para o irmão do lado. Porque nós somos tão complexos, seres humanos tão difíceis de se lidar, que se a gente começar a aprender a conhecer a nós mesmos, a Bíblia fala, conheça-te a ti mesmo. Mas tem gente que não se conhece e culpa o outro por todas as suas mazelas. Então, quando a gente se conhece, quando a gente ama a Deus e a gente se conhece, a gente não atribui os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas ao outro. A gente sabe que nós somos pecadores, que a nossa natureza é pecaminosa, mas que nós temos a quem recorrer. Porque o mundo está aí cheio de gente pecando, mas não sabe para onde vai. É um erro atrás de outro, é um caminho errado que leva às consequências. Então nós temos que aprender a nos conhecer. Quem sou eu? Por que eu nasci?
Tem gente que vê o mundo e não sabe o seu propósito. Né? Não entende que Deus, todos nós aqui temos um propósito. Ninguém nasceu para passar na vida. Nós nascemos para fazer a diferença na vida de alguém. Se nós somos servos de Deus, como servo de Deus, o que Jesus faria em meu lugar? Eu costumo perguntar, Senhor, eu não sei o que fazer, mas o que o Senhor faria? Me mostra a tua palavra, me mostra de alguma forma, me mostra o que o Senhor faria. Porque quando o Senhor nos mostra o que Ele faria, a gente tenta fazer da maneira que agrade a Ele. Né? Então a gente tem que estar buscando isso, buscar nos conhecer, buscar conhecer a Cristo, entender o seu amor e aceitar, porque muitas vezes a gente não se ama. Mas tem isso, né? A Bíblia também nos diz, né? Amar é o próximo, que se resume, o maior mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se eu me olho no espelho todo dia e digo, eu sou horrorosa, eu não gosto de mim, eu sou péssima, eu só tenho autocrítica sobre mim. Olha para esse espelho que gosta de si mesmo. Pois é, a autocrítica. Eu me amo então. Pois é, a gente tem que se amar primeiro, para depois a gente amar o irmão. Porque isso diz muito sobre a gente. Agora, se eu me odeio, eu só vejo defeito em mim, como é que eu vou ter olhos de amor para o meu irmão? Então, graça e paz, seja bem-vindo. A gente tem que estar buscando sempre isso, essa autoavaliação, esse autoconhecimento. E buscar em Cristo, Senhor, o que é que eu preciso mudar? Porque eu sei que a nossa natureza é difícil. Eu falo que a gente tem 3 lutas, né? Contra o mundo, contra Satanás e contra nós mesmos. Quando o mundo a gente consegue vencer as paixões carnais. O Satanás a gente repreende, mas a nós mesmos, a gente convive com a gente mesmo todo dia. É o nosso pior inimigo. É o nosso pior inimigo. Está conosco o tempo todo. O bicho que dá trabalhar, a gente. É a gente mesmo. Amém, seja bem-vindo, irmã. Viu? E aí o que acontece? Paulo mesmo já dizia, né? O bem que eu quero fazer, Não faço, mas o mal, porque a nossa natureza, ela sempre se inclina para o pecado, para o erro. Então a gente tem que estar buscando em Cristo, porque de nós mesmos não somos nada. As pessoas costumam dizer, fulano de tal é bom. Tira Jesus da vida daquela pessoa para ver se ela é boa. Né, irmã Lenice? Tira Jesus de mim, tira Jesus de vocês, para ver se a nossa natureza, o que é que prevalece? Eu falo que tudo que nós temos de bom é Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina a ser desse jeito. Mas de nós mesmos, nós somos pecadores, nós pensamos coisa errada. Nós dormimos e acordamos. Às vezes a gente medita aqui da palavra e a gente dorme e acorda até sonhando o contrário do que você estudou. Né? Então, nossa natureza é isso. E além de convencer do nosso pecado, o Espírito Santo nos convence o quê? Da justiça, que está na revista de vocês, porque Jesus foi condenado sem ter sido um criminoso. Ele aceitou ser condenado em nosso lugar. Que amor tão grande é esse? Que você morre por tanta gente que não tem valor. Se a gente for analisar, quem somos nós? Nós não somos nada. Nós somos agraciados. Porque muitos dormiram ontem e não acordaram hoje. Né? E nós estamos aqui, gratos ao Senhor, porque dormimos e acordamos e Ele cuidou de nós. Então, o Espírito Santo que nos convence, pois apesar de ter sido morto, sem ter feito qualquer mal, Ele ressuscitou no 3º dia, rompendo com as cadeias da morte e voltando para o seu Pai, o nosso Pai. A justiça foi feita para o inocente. Ele voltou à vida e ao Pai. Então, Jesus já sabia que Ele ia passar por tudo isso. Mas Ele poderia ter desistido. Ele poderia dizer, eu não quero mais não aceito mais isso, esse povo não merece, eu sei que eles vão pecar, eu sei que eles vão agir errado, mesmo eu morrendo aqui, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele aceitou por amor, se sacrificou por amor e ressurgiu ao 3º dia. Então nosso Jesus não é aquele que a gente vê nos crucifixos por aí, morto na cruz, não. Nosso Jesus é aquela cruz vazia. Nosso Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou, né? Ele cumpriu o propósito de Deus. E por último, ele nos convence o quê? Do juízo. Que fala o quê? Na cruz o mal foi condenado, julgado e derrotado. Satanás achou que venceu Jesus ali, né? Morreu, vence ele. Só que o Espírito Santo nos faz sentir seguro quando entendemos e aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Abrindo os portais do céu para que todos aceitem o desafio. Jesus morreu para que a gente fosse salvo, para que a gente fosse liberto,
para que a gente tivesse uma outra oportunidade de mudar de vida. Então nós devemos todo dia agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Aí aqui ele nos dá mais umas orientações, que são falando que Jesus, ele mesmo ensinando os discípulos, ele também fez uma oração, né? Fez aquela oração falando, né, que as 3 pessoas da Trindade trabalhavam o quê? Em harmonia. Então não existe Deus sem Jesus e sem Espírito Santo. Como a irmã Rafa citou ali, que eu até coloquei, ó, uma unidade composta. A única pessoa que pode ser 3 em 1 é quem? Deus. Que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando a gente se refere a Deus, as pessoas acham assim, que o Espírito Santo é uma terceira pessoa que coexiste sozinho, e não é. Venha buscar o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, ele veio para quê? Para testemunhar de Jesus. Então, toda vez que a gente fala com o Espírito Santo, a gente está testemunhando com quem? De quem? De Jesus. Ele não veio para assumir um terceiro lugar. Ele veio para substituir Jesus em nossa vida, né? Em nosso coração, no nosso interior. Então, ele habita em nós. Não, a gente não precisa ir buscar o Espírito Santo, não, porque ele já está aqui. Eu vou buscar algo que já está dentro de mim? Não tem como. A gente pode alimentar o Espírito Santo. Se encher, né? Se encher de que forma que a gente se enche? Com oração, lendo a palavra, meditando todos os dias, de dia e noite, se consagrando ao Senhor para matar. Mas o jejum, o objetivo do jejum não é, porque a maioria das pessoas faz o jejum de maneira errada também. É ter comunhão com Deus. Então faz o jejum para quê? Para conseguir algo. E na verdade o jejum é para quê? Matar a nossa natureza, irmão. Matar a nossa carne. E encher o nosso corpo do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que buscar. O que é que me aproxima de Deus? Os louvores. Eu boto louvor o dia todo quando eu estou em casa. Isso é só final de semana, né? Dia de sábado. Dia da faxina, então é louvor. Eu estou lá lavando, passando, cozinhando e o louvor acontecendo. Porque eu me encho com, né? Por isso que eu falei igual eu também. Então, a gente tira aquele dia para poder o quê? A gente está ali com a família, organizando nossa vida e ouvindo os louvores. Então, aquilo que te preenche, né, que faz fortalecer o Espírito Santo que já habita em você, faça diariamente. Medite na palavra, tenha um devocional. Eu gosto muito daquele Café com Deus. É um devocional que todo dia, 4h30 da manhã, quando dá 4 para ir para a academia, porque tem que malhar o corpo também, tá? Para poder ter saúde espiritual e física, né? A gente precisa estar bem. 4h30 da manhã, antes de eu ir para a academia, eu faço meu devocional, né? Faço meu devocional com Deus, vou para a academia, saio da academia, vou para o culto matutino. Aqui tem culto matutino? Culto de oração? Na sexta, Aqui, lá na minha cidade, em Uruçu, que é de terça a sexta. Então eu já saio da academia das 6 às 7, eu estou aonde? No culto matutino. Às vezes tenho que sair mais cedo, porque eu pego no trabalho 8, mas como tudo é pertinho, né? Então a gente vai assim, ou então vai de carro, e aí sai do culto matutino, vou para casa, tomo banho, tomo café e vou trabalhar. Vão muitas pessoas para o culto matutino? Hã? Vão muitas pessoas? De 10 a 15 pessoas, geralmente. E nossa igreja tem mais ou menos assim, ativos 100 membros, né? Então, de 10 a 15 pessoas estão lá todo dia no culto matutino. Tá ótimo. 10 a 15? Muito bom. 10 a 15. Tá ótimo. Tem mais de 900 membros e não chega a 10 pessoas no grupo de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca, irmãos. Mas só que as pessoas ficam o dia todo. Umas vêm a hora, outra vem outra hora, vem no horário que Então, o culto tá matutino não é o culto Na matutino, é verdade, o culto de oração. É de 8 às 11. Hã? De 8 às 11. De 8 às 11. Entendeu? Pois é. Mas uma pessoa pode ficar 1 hora, pode ficar 10 minutos, não pode ficar o dia inteiro, entendeu? Mas eu posso Vem guiar pela vocês. manhã. De 8 às 11 é horário de trabalho. Vocês poderiam puxar um pouquinho para vocês, né? Olha, vamos dar ideia. Para a primeira turma, às 6 horas da manhã. Por quê? Não é de 8 não. Não? É de 8 às 11 que a irmã falou aqui. De 8 às 11. De 8 às 11, De 6. agora, né? Vocês poderiam esticar para 6 horas. Por quê? Porque a gente coloca esse horário? Porque é o primeiro horário do dia, né? Que o dia clareou e o dia que esse horário quase ninguém 6 às 7 é um bom horário. Isso, né, pra quase quem ninguém não tem. trabalha. Esse culto matutino, lá na nossa igreja, ele já tem mais de 15 anos. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus ainda não tinha. Eu tenho 17 anos, vou fazer 18 anos no Evangelho agora em abril. Mas aí, de uns 15 anos para cá, a gente começou a instituir.
Foi num evento que teve de caravana mesmo lá na igreja, um evento missionário que a gente começou a orar e aderimos e ficou até hoje. Então nós temos, na verdade, Ministério de Intercessão. Temos um grupo, quando alguém está no aperto, bota lá no grupo do Ministério de Intercessão, a gente ora. E a gente ora por tudo, todas as causas, não só da igreja, mas do Brasil e tudo mais. E temos escala também, todo dia alguém dirige esse culto, é um culto, né? Com louvor, com adoração, com palavra, com oração, com testemunho. Então é maravilhoso, porque você ali alimenta também o seu espírito. Eu já começo bem, porque eu já começo o meu dia ali com Cristo, né? Então a gente tem que estar buscando alimentar o nosso espírito, fortalecer, porque o mundo aí fora, a correria, ele só faz o que? Nos afastar de Deus. Porque às vezes a gente chega em casa à noite tão cansado que a gente pega a Bíblia e a gente não consegue nem ler. Lê um versículo e já está dormindo em cima da Bíblia. Então eu falo assim, meu tempo que eu produzo é de manhã, de madrugada em diante. Então 4 horas da manhã eu estou ligada, porque eu sei que quando chega a noite eu quero o quê? Dormir. Então não tem um rendimento à noite, meu rendimento é pela manhã. Meu rendimento também, para isso para transcrever a Bíblia, para estar lendo, meditando a palavra. Porque a sua mente está descansada, você acordou ali. De 5 às 6 é meu melhor, horário também. é um horário maravilhoso. Bom, E temos algumas igrejas lá na minha cidade que o horário do culto matutino é de 5 a 6. E não de 6 a 7, entendeu? Então, Jesus, ele nos orienta que a gente vai passar por tribulação. É muita heresia que a gente ouve aí. Aceite Jesus, seus problemas acabaram. Mentira. Tem vezes que os problemas até o quê? Aumentam. Para que a gente se aproxime mais de Jesus, para que a gente seja moldado ao caráter de Jesus e que a gente mate a nossa velha natureza. Matar a natureza da gente é muito difícil, é dolorido. Ninguém que passa pela fornalha, pelo processo, fica o mesmo. A gente é moldado, a gente é modelado na dor para que a gente dê fruto. Porque se a gente não der fruto, não adianta a gente aceitar Jesus, né? Então, a gente aceita Jesus, passa pelo processo para a gente ser moldado de acordo ao caráter de Cristo. E aí, Jesus, no capítulo 17, fala, ele faz uma oração. O capítulo 17 todo é uma oração. Ele sabia de tudo, ele sabia que ele seria traído, mas ele, em momento nenhum, ele deixou de amar Judas. Assim como nós. Muita gente abandona o Evangelho, ele nunca deixou de amar. E ele faz aquela oração sacerdotal, porque primeiro ele começa o quê? Orando por si mesmo. Eu até botei aqui, ó, que a gente precisa o quê? Aprender. Porque ele dá um exemplo de oração modelo. Falou com amor, no fundo do seu coração, glorificando o Pai, intercedendo pelos que o abandonaram, por nós, e os que virão para o Cristo. Então Jesus aí já orou por a gente. Por nós. Por todos nós. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente ora pelo problema do irmão, ora por todo mundo e esquece de orar por a gente. Mas Jesus ele nos ensina o quê? Primeiro, orar por si mesmo. Porque nós temos os nossos problemas e às vezes a gente, quando a gente começa a interceder por alguém, começa a levantar-se várias coisas. Tem gente que sente dor no corpo, tem gente que... Porque a gente sabe que a gente habita aqui e nós não estamos sozinhos. É verdade. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, mas nós temos os principados, os potestades e os príncipes da terra, que estão ali o quê? Para nos atormentar. Né? Às vezes usa alguém da família para te fazer, para te atingir. Então a gente tem que buscar primeiro o quê? Orar por si mesmo. Jesus orou. Aqui no capítulo 17 ele diz assim, ó. Jesus falou assim, levantando os seus olhos do céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o seu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna em todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer, que foi o quê? Morrer na cruz, para nos salvar e pregar o Evangelho, ele pregou o Evangelho. Né? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. Ali ele está falando com Deus. Olha, eu cumpri o teu propósito, eu vim para a terra, eu vou morrer por esse povo, né? E eu sei que eu vou voltar para o meu lugar, porque eu estava junto contigo. Né? Eu estava junto contigo na criação do mundo. Até no livro de João mesmo, no capítulo fala, né? Que o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Então, Jesus, ele é Deus, ele estava com Deus desde a criação do mundo. Não, Jesus não vai depois. Jesus já estava lá. Simplesmente Deus disse, você vai descer como um homem, sentir todas as dores do homem. Só que Jesus, ele não pecou. A diferença de Jesus para a gente foi essa. Mas ele passou por todas as dores, fome, dor, angústia, sofrimento, que a gente passa aqui também. E depois Jesus, ele intercede para os seus discípulos. Como a gente já está resumindo, estude o capítulo em casa, que não estudou, 16 e 17. Jesus, ele ora, ele fala que os discípulos também serviam a ele, para que Deus cuidasse deles, assim como cuidou de Jesus. Ele instrui. E ele também intercede por nós. Ele fala, né? Que aqueles que virão depois, que Deus cuidasse. Então, olha o amor de Jesus por toda a nossa geração. Um amor incondicional. E Jesus encerra a sua oração no final. Ele diz o quê? Jesus se alegra em concluir que os discípulos reconheceram Jesus como Deus enviado. Aí, ele mesmo intercedeu por quem? Por Judas. Judas trairia ele, mas ele sabia. Ele fala, aqueles que vão me abandonar, me trair, continua, Senhor, tem misericórdia, vai tratando, vai cuidando. É como se ele dissesse para nós, eu sei que vocês são pecadores, eu sei que vocês vão errar, vão pecar, mas eu estou cuidando de vocês. Independente das circunstâncias, Jesus nunca deixou de nos amar. E quando a gente está no mundo, e as pessoas que habitam no mundo, o Espírito Santo também fala aquela vozinha que a gente escuta, não é esquizofrenia não, tá, irmão? É aquela vozinha da consciência que diz assim, você errou. Quando eu estou falando que eu já passei um tempo no mundo, eu passei 5 anos no mundo. E aí, quando eu bebia demais, no outro dia ficava aquela voz, né? Você sabe que seu lugar não é aqui. Meu irmão, ele era daqueles de farra, de paredão, de bebida. E um dia ele estava numa festa. E ele disse que lá na festa, a voz, o Espírito Santo, seu lugar não é aqui, vá para casa. E ele disse, estou ficando doido, quem está falando aqui comigo? E aí, vá para casa e amanhã você vai para a igreja. Ele foi para casa e disse que não dormiu com aquela voz dizendo, seu lugar não é aqui. No outro dia de manhã ele acordou os amigos, fulano, bora para farra. Não, bora para tal lugar. Não, não vou. Até mulher, Satanás mandou, no dia que ele disse que ia para a igreja, ele foi de sábado para domingo. E aí ele dizia assim, hoje eu vou aceitar Jesus. Sabe o que os amigos fizeram? Foram tudo para a igreja para ver se ele ia ter coragem de aceitar Jesus. Ele foi e ainda levou um pessoal, né? Porque ninguém acreditava que ele seria capaz de aceitar Jesus. Porque a vida acabada que ele tinha, né? De farra, de prostituição. Quando ele aceitou a Jesus, os amigos também foram juntos. Porque você vê como Deus fez, né? Mas ele disse que ele saiu da festa com o Espírito Santo falando no ouvido dele. Seu lugar não é aqui. Mas sabe quantos anos tinha que a família toda orava? Mais de 10. Então a gente não pode desistir de orar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Não desistam de orar pelos seus. Por mais que o mundo diga não tem jeito, para fulano que não existe solução, já tentamos todas as formas, ele está nas drogas, ele não consegue sair, já internou. Existe solução? Sim. Não desista de orar, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de convidar seus filhos para estar aqui na igreja, porque o Espírito Santo é quem convence. Sabe qual é o maior erro da gente? A gente quer chamar o filho hoje e a gente convencer com a nossa lábia, com o nosso argumento, que Jesus é bom, que ele precisa aceitar. Quem convence é quem? O Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Só mantenham-se em oração. Senhor, não aceito perder meu filho para Satanás. Senhor, não aceito. Eu peço misericórdia, Senhor, pela alma do meu filho, pela vida do meu filho. Porque Deus não nos deu filhos para a perdição. Deus nos deu filhos para a salvação. Então não desista, ore. Por mais que ele esteja em perigo, mas Deus guarda, Deus cuida. Porque Ele ouve as nossas orações. Então, quem vai convencer é quem? Sou eu? É vocês? Quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Quem vai convencer ela é o Espírito Santo. Então, nosso papel não é esse. Nós já temos uma pessoa para isso, que é o Espírito Santo. A gente tem que apenas o quê? Alimentá-lo, se encher, mas ainda fortalecer através do nosso testemunho pessoal, da nossa vida com Cristo, né? Porque quem faz a obra é Ele, não a gente.
Nós somos apenas instrumentos do Senhor aqui na terra. Então, por último, nós temos uma conclusão, que a missão do Consolador é bem clara, deixada por Jesus para que nós tivéssemos conhecimento e colocássemos em prática Jesus e o Espírito Santo de Deus, o Pai, são dois presentes. É como se Deus dissesse assim, eu não vou descer na terra, mas eu vou mandar dois presentes para vocês. Primeiro Jesus, de forma física, e depois o Espírito Santo, de forma espiritual, para habitar em nós. Então, a gente tem que aproveitar desses presentes que Deus nos deu, né? E cuidar do nosso espiritual, do nosso emocional, do nosso físico, porque nós somos templo do Espírito Santo. Né? Se eu não cuido da minha matéria física, mental, espiritual, eu estou de alguma forma negligenciando o templo do Espírito Santo. Por isso que tem essa questão, tatuagem é besteira. Né? Tem gente que fala, não vamos tatuar, meu pai fica reclamando quando eu faço a tatuagem. Porque nosso corpo é templo. Para que a gente vai riscar o templo do Espírito Santo? É igual a alimentação, a gente não cuida da nossa alimentação. Não vou cuidar da alimentação, que nada, crente come, a gente é muito... Crente não bebe, mas come que é uma beleza. Isso é uma... E às vezes a gente, né, repreende Satanás, a gente vence o mundo, mas a gente não vence a nossa carne. Por um brigadeiro a gente se vende. Não é, irmãs? Né? Por um docinho a gente sabe que está ali, né? Muitas vezes a gente precisa tomar um choque de realidade, como eu tomei, quando desenvolvi resistência insulínica e outros problemas de saúde, por causa da negligência com a minha alimentação e com a minha saúde. Então, hoje, a gente fazer exercício físico, seja caminhar, academia, o que seja, não é para vaidade. Hoje é para manter o nosso corpo com saúde. Pense como saúde. Eu odeio academia. Está pensando que eu gosto? Irmão? Nunca gostei na vida. Mas se eu falo assim, a gente não precisa fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que é necessário. O que é necessário para me alimentar, para me ter saúde? O que é necessário para me ter o Espírito Santo ativo em mim? O que é necessário para que eu seja testemunho do Senhor? Eu tenho que fazer o que seja necessário. Entendeu? E por último, já vai, irmã? Vai fazer a abertura. Ela vai fazer a abertura. Vamos encerrar aqui. Entre nós, como você entende a missão do Consolador em sua vida? Tem alguma experiência que pode compartilhar? Eu vou abrir sessão para um por horário. Quem pode compartilhar uma experiência com Cristo, com o Consolador? Eu sei que a irmã Lenice tem várias. Pode compartilhar, irmã Lenice? Eu estou tímida. Eu sei que eu conheço a mulher, ó. E aqui tem 80 anos de evangelho. Experiência de oração. Experiência com o Consolador, ou com Cristo Jesus, que você possa compartilhar. Tem várias. Então, se a gente abrir a sessão aqui, todo mundo tem. Eu tenho muitas. Né? E até já ser acordada pelo Consolador. Levanta. Vá orar. Então, a gente tem várias experiências a ser compartilhadas. Convencer do pecado, da justiça e do juízo, qual é o mais difícil e qual é o mais fácil para você? O que é mais difícil? Ser convencido do seu pecado, da justiça ou do juízo? Terceiro, você já orou por uma pessoa que só lhe fez mal? Qual o seu sentimento quando você está orando por aquela pessoa? Era amor? Raiva? E qual foi o resultado? Positivo. Paz no seu coração. E aí a irmã já me definiu, o Consolador, ela tem uma palavra, não, foi uma frase, né? Unidade composta. Quem pode me definir aí o Consolador em uma palavra ou uma frase? Vida, né? Vida. O que mais? Consolador é o que para você? Unidade composta, trino, né? Isso. Trino, né? Reconciliação, a irmã colocou ali. O que mais? Perdão. Eu acho que é tudo, né, na vida da gente. Tudo. Porque é a verdade. Se você faz um erro, ó, Verdade. Tem duas vaguinhas aqui, tá?
Intercessor, consolador, intercessor. E aí me veio uma denominação aí, né, uma igreja que diz que quem intercede por nós é Maria. Onde é que está na Bíblia, irmãos? Que quem intercede por nós é Maria. Quem é que intercede por nós? O que falta para esse povo abrir a visão espiritual é meditar na palavra, né? Consolo, né? Se ele está passando por um momento difícil, o que nos consola é o Espírito Santo. A palavra também é unidade composta. Mas quando ele fala assim que Deus é algo composto totalmente, porque é a verdade, né? A palavra de Deus é como se fosse um livro que nos ensina e que modifica. O único livro que é vivo é esse aqui. Porque se eu li o João 16 hoje, daqui a um mês, quando eu estiver passando por uma situação, eu ler, eu já vou entender de outra forma. Porque é viva e é eficaz. E é a única verdade que a gente tem que se fundamentar. Não a verdade dos homens, mas a verdade de Cristo Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade. E vou pedir à irmã Helenice que esteja agradecendo ao Senhor nesse momento, para que a gente possa se conduzir um tempo, porque já estamos 5 minutos, né, fora do horário. Vamos estar orando. Amém. 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 Que não possamos deixar filhos dos teus caminhos. Assim seja. Só te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Lá tem foto.